Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, todo mundo são, saudável, todo mundo hidratado. Enfim, a aula de hoje é sobre os sofistas. Na aula passada, a gente viu os dois últimos pré-socráticos, né? Os primeiros filósofos que a gente chama de pré-socráticos. Os pré-socráticos também têm um outro nome, que são filósofos da natureza. Também são chamados assim. Por quê? Porque a preocupação deles eram com os fenômenos naturais. Por que chovia, como que funciona a Terra, as coisas mudam, qual a natureza das coisas. Ah, no fundo é tudo o quê? Qual a natureza das coisas? Beleza. Depois dos pré-socráticos, ou então dos filósofos da natureza, da physis, ele queria descobrir, os pré-socráticos queriam descobrir a origem, né, a arqué da physis. Depois deles, dos pré-socráticos, vieram os sofistas. E os sofistas são os primeiros a se questionar por problemas que nós chamaremos de problemas humanos. Não mais problemas da natureza, por que chove, mas o que é coragem? Qual as melhores leis? O que é uma cidade? Qual a cidade melhor para se viver? Ora, cidade é uma coisa, né, que não tem na natureza, não é uma coisa natural, mas é um problema humano. Então os sofistas vão se questionar cada vez mais pelos temas e problemas humanos, né? Muita gente não considera os sofistas como filósofos. Eles argumentavam, né, na Grécia no que se chamava ágora. A ágora era uma espécie de praça, aonde além de debates, você também se tinha, né, as votações. Então as pessoas iam lá na ágora para votar também e debater. Os sofistas, eles não são considerados filósofos por muita gente porque eles não eram amigos do conhecimento. O que isso quer dizer? Os sofistas vendiam aulas de retórica, gramática e argumentação. Eles ensinavam qualquer um como ganhar debates, sem nenhum compromisso com o que aquela pessoa ia debater. Sem nenhum compromisso com se aquela pessoa ia fazer uma coisa boa ou ruim com aquilo que eles ensinaram. Então, eles não estavam importados, eles inclusive diziam que não existia verdade ou mentira, certo e errado, e que, portanto, você podia defender qualquer ponto de vista, era tudo relativo, relativismo. Ok, então, os sofistas, na maior parte das vezes, estavam mais comprometidos com o dinheiro, né? Com ensinar e ganhar dinheiro do que com a verdade. Então eles não buscavam a verdade, não buscavam a razão, não buscavam o conhecimento, o correto das coisas. Além disso, o problema dos sofistas é que eles falavam sem ter conhecimento das coisas, eles falavam sem saber. Eles davam pitaco em tudo, então eles davam pitaco em como devia ser a guerra, sem saber o que ganhava uma batalha, o que ajudava. Davam pitaco em futebol, sem saber, sem nunca nem ter jogado futebol na vida antes, achando que já sabe como chegar lá e ganhar uma partida. Então eles falavam sem ter conhecimento da coisa, sem saber o que atrapalha, o que ajuda, o certo, o errado, o bom, o mal, daquela coisa das quais eles estão falando. Então eles falam sem saber, sem conhecimento. Eles não se importam com isso. Ok. Aí, então, a gente vê que os sofistas não eram amigos da verdade. Eles não estavam nem aí pro certo e errado, verdadeiro ou falso. O sofista mais importante chamava Protágoras. Ele era também o mais rico, né? E o mais bolado, assim. Ele era o que mais tinha alunos, que ele ensinava a ganhar debates, ensinava a ganhar como aprovar uma lei, fazer todo mundo concordar com você, como, enfim, né? Ganhar ali o coração das pessoas através do discurso, né? Da argumentação e da oratória, como convencer todo mundo. O Protágoras é um dos primeiros relativistas. Ele não acredita que exista verdade nenhuma e tudo é relativo para o Protágoras. Ele vai dizer então a frase mais famosa dele, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Então, tipo assim,
Você que mede o que é alto, o que é baixo, isso é relativo para você. Tipo, se você é uma pessoa muito grande, as coisas que para outra pessoa são gigantes, para você vai parecer pequenininha. Então é relativo para você. O frio também é relativo, certo, errado, enfim. Para o Protágoras, o homem é que mede tudo. O homem que é a régua, que vai medir tudo, que vai dizer o que tudo é, que vai determinar o que é exatamente tudo. Nada é, portanto, em si mesmo. Não existe nada que seja certo independente do ser humano, em si mesmo, porque tudo é definido, defendido, né, pelo ser humano. Então ele vai dizer que é o ser humano quem define o jeito que as coisas são e o jeito que as coisas não são. O segundo filósofo sofista mais importante chama Górgias. Eu curto Górgias, ele tem umas paradas maneiras. Os dois livros mais importantes do Górgias, ele tem mais, né? Mas os dois mais importantes chamam Elogio a Helena, ou Elogio de Helena, e Tratado sobre o Não Ser, ou então Tratado sobre a Natureza. No Elogio a Helena, ele vai defender Helena. Grego odiava Helena de Troia, porque dizer que foi culpa da Helena de Troia que começou a guerra de Troia e deu todo aquele caô e etc. E o Górgias vai, que nem um advogado, né? Vai fazer o do contra na Grécia Antiga e vai defender Helena. E ele vai dizer, olha, se Helena se apaixonou e por isso que ela fugiu e abandonou o marido dela, não sei se vocês estão ligados, né? Mas a gente teve a aula de mito lá, do que aconteceu com Helena, por que Helena largou lá Menelau, o marido dela e tal, enfim. E fugiu com Paris, que era o nome do maluco, né? Para Troia, enfim. Todo mundo odiava Helena porque ela largou o marido dela e fugiu para Troia. Então, o Górgias vai dizer, se ela estava apaixonada, que outra opção ela tinha? Viver infeliz para sempre? Ela não tinha outra opção além de fazer o que o coração dela mandava. Se ela foi enganada pelo Paris e assim ludibriada e com ele para Troia, ela foi enganada, então ela também não tinha culpa, enfim. Ele vai defendendo ela e tentando livrar ela das acusações. E no tratado sobre o não ser e a natureza, o Górgias vai desenvolver a sua principal tese, que é dividida em 3 passos, que são muito loucos, mas a gente vai com calma e vocês vão ver só. O primeiro passo o Górgias vai dizer, nada existe. Caraca, isso parece bolado, né? Como assim nada existe? É tudo fruto da minha imaginação? De certa forma porque você é quem vai definir as coisas. Você é que vai definir o que é certo e o errado. Então, por exemplo, se uma coisa é alta para você, certa para você, mas é errada para outra pessoa, então a gente não pode dizer que essa coisa é eternamente certa ou errada. Que ela é, por ela própria, indiferente do que você considera, da sua opinião sobre ela é certa ou errada. Então ela não é de jeito nenhum. A gente está usando toda hora o verbo ser, né? Ela não as coisas não são, tanto são como tudo isso é o verbo ser conjugado. O verbo ser é um verbo irregular, escrotão, a gente teve isso na última aula. Enfim. Então nada é de jeito nenhum, nada é certo, não existe o certo, não existe o errado. Cada coisa é para cada pessoa. Então se não existe o certo, não existe o errado, não existe o alto, não existe o baixo, nada existe. É isso que o Górgias vai concluir. Não existe nada. É tudo uma questão de opinião. Só o que nós temos são opiniões. Nada existe, não existe o certo, porque para um é certo, para o outro é errado. Então, como uma coisa pode ser dita de várias maneiras, ela não é essencialmente de nenhuma. Então ela não existe. Ok, mesmo, segundo passo do Górgias, mesmo que as coisas existissem, que o certo, o errado, o belo, a beleza, essas coisas assim existissem, você não conseguiria compreendê-las, você não conseguiria pensá-las, você não conseguiria conhecê-las. Como assim? Horas. A gente tenta conhecer as coisas com as ferramentas que a gente tem. Eu, por exemplo, e vocês também, a gente não vê luz ultravioleta, que é uma parte da luz, né? Que a gente não vê. Tem que ter óculos para ver luz ultravioleta, coisa e tal. Agora, o que acontece?
Se a gente visse, ia ser completamente diferente. Será que nós temos ferramentas, então, para conhecer de verdade as coisas? Será que eu consigo entender o que está se passando de verdade? Ou será que me falta um jeito, algo que eu não consigo ver, ou algo que eu não consigo escutar, tocar, para saber como aquela coisa é de verdade? Ora, a gente pensa nas coisas com palavras. Vocês já pararam para falar isso? A gente fala, ó, isso é feio. Quando a gente se diz aquilo é feio, a gente pensa com palavras. Frio, calor, é um jeito do nosso corpo se comunicar com a gente. Será que nós temos então palavras para conseguir pensar as coisas? Para conseguir definir o que as coisas são? Vocês nunca tiveram a sensação de que faltava palavra para conseguir explicar algo? Algo que é feio e bonito ao mesmo tempo? Não tem uma palavra para o que é isso. Então é isso. Tentar explicar as coisas com palavras é a mesma coisa que tentar explicar as coisas com peixe. Uma coisa é pedra, outra coisa são letras. Letras ficam em livros, ou então o som delas ficam por aí. Uma pedra é uma pedra, não é uma palavra. Então você tenta explicar uma coisa com outra coisa. Você tenta explicar o que é o amor com palavras. Será que dá para fazer isso? Enfim, essas são mais dúvidas do que realmente respostas que o Gorgias tem. Por isso que o Gorgias vai dizer que mesmo que as coisas existissem, eu não consigo concebê-las, eu não consigo pensar nelas, eu não consigo conhecê-las. Porque eu não tenho as ferramentas, eu não consigo ver certo do jeito que elas são. Porque me falta ferramentas para ver certinho do jeito que elas são, para descobrir como elas são, eu não consigo compreendê-las. E o terceiro passo do Gorgias é que, mesmo que as coisas existissem, mesmo que eu conseguisse conhecer elas de verdade, eu não conseguiria falá-las. Ora, o que é o amor? Ah, alguém pode dizer, o amor não existe, porque cada um tem o amor. Então não existe o amor, não existe o amor em si. Ora, alguém poderia dizer, não, o amor existe, porque eu já vi o amor, eu sei, eu experimentei, eu soube o que era o amor, ou eu ainda sei porque eu estou com a pessoa que eu amo. Então essa pessoa viu e compreendeu o amor. Mas aí essa pessoa que viu e compreendeu que ela sabe o que é o amor, não consegue explicar para outra pessoa. Você já tentou explicar o que é um sentimento? Explicar uma coisa é difícil. Se fosse fácil explicar o que era o amor, a gente não precisava de poesia, era só a gente dizer e a pessoa ia falar, ah, tá. É muito difícil. Quando você descreve alguém para outra pessoa, a outra pessoa imagina diferente de você. Eu posso aqui descrever um cachorro, tem 4 patas, tem uma boca, tem 2 olhos, mas você pode estar pensando num elefante, que também tem 4 patas, uma boca, 2 olhos. Então é isso. Mesmo que eu consiga ver as coisas, eu não consigo transmitir, eu não consigo dizer para você o que é, porque você sempre vai pensar diferente do que eu. Então, pro Gorgias, nada existe. Mesmo que existam as coisas, eu não consigo conhecê-las, eu nunca vi, eu não sei o que é, assim dizem por aí, dizem que a justiça é isso, mas eu mesmo não sei de verdade. Eu nunca vi, eu não consigo conhecer a justiça. Então, nada existe. Mesmo que as coisas existam, eu não consigo conhecê-las, não dá para descobrir como elas são. Mesmo que dê para descobrir como elas são de verdade, eu não consigo dizer para o outro. É impossível transmitir aquela descoberta que eu fiz. E isso torna impossível qualquer conhecimento, qualquer frase sobre a verdade. Esses dois são os 2 principais sofistas. Então a gente tem o Protágoras, que vai dizer que é tudo relativo, que o que é verdade para você é verdade para você, não importa, que as coisas não têm verdade em si mesmas. E a gente tem o Gorgias, que vai dizer que é impossível qualquer conhecimento, porque nada existe. Não existe o amor, não existe o certo, não existe justiça. Mesmo que exista, a gente não consegue descobrir como que é, o que é a justiça, o que é o amor de verdade. E mesmo que a gente consiga descobrir, a gente nunca vai conseguir dizer para outra pessoa como é que é, porque a outra pessoa vai pensar diferente da gente. A aula que vem, então, a gente vai ver o Sócrates. Sócrates e Platão eram 2 brothers que estavam muito pé da vida com os sofistas. Porque os sofistas, né, como bons políticos e advogados,
tentavam ganhar cargos públicos. Então eles viravam, eu sou o melhor para ser prefeito por causa disso, disso, disso. E eles conseguiam convencer todo mundo, porque eles eram muito bons nos debates, na oratória geral, né? Acreditavam que eles iam ser bons políticos, que eles iam ser bons governantes, mas os sofistas, né, estavam só de blá blá blá, não tinham conhecimento, não sabiam realmente o que era melhor para a cidade, etc. Só defendiam leis de interesse deles, o que ia dar dinheiro para eles. Eles não estavam preocupados com o certo, o correto, com o vacilo ou com a virtude. Então o Sócrates e o Platão estavam muito pé da vida com eles dois. O Sócrates vai mostrar que esse bando de sabichão aí, sofista, que tentava convencer e provar a todo mundo que sabia de tudo, não sabia de tudo, que na verdade eles não sabiam de nada, e o Platão vai criar um critério imparcial, uma forma que ele vai chamar de forma ideal, que vai permitir ele a julgar qual dos dois pretendentes, qual dos dois ali que estão pretendendo ao cargo público, né, que estão concorrendo, que estão debatendo, é na verdade o melhor. Então ele vai criar o critério imparcial, ou como ele vai chamar, a ideia. Quarentenadinhos e quarentenadinhas. Próxima aula, então, a gente volta. Fiquem bem. É isso por hoje.